Fala, trader, tudo beleza? Vamos aqui para mais um vídeo analisando o comportamento do dólar no pregão de hoje. Sem mais delongas, sem enrolação, já vamos direto para a análise que eu mandei nos grupos hoje. Daqui a análise do dólar do dia 18/10. O dólar fechou ontem em tendência de baixa nas tendências primária e secundária, porém nos tempos gráficos maiores ele continua dentro de uma região de indecisão. Abaixo do 5,294 o dólar ele ficava vendido, mas temos que nos atentar para a região do 5,284 até o 5,252, a região grande de defesa compradora que a gente tem dos dias anteriores. Acima do 306 o dólar fica com força na compra, mas a gente teria que ter atenção na região de defesa dos vendedores, que estava entre o 309 e o 314. Falei que hoje não teríamos notícias muito relevantes e que o dólar ia abrir num gap pequeno de baixa, provavelmente próximo ao 5,296. Os alvos da venda, os alvos da compra, caso ele suba, e o cálculo de paridade do justo abertura máxima e mínima. Já está tudo no gráfico aqui, então vamos analisar o que o dólar fez. Ó, região compradora, defesa compradora, região de defesa vendedora, que eu disse lá na análise. Beleza? Vamos ver aqui do primeiro candle, que foi já esse daqui. Abriu num gap de baixa, já abriu pagando o justo, abriu muito em cima da abertura, da mínima, quer dizer, tentou subir. Ó, deixa eu ver aqui. Segurou exatamente no 50% dessa fibra aqui, dessa fibra pequena que tinha aqui do gap, né? Segurou no 50% dela e queda. Aqui já daria para ter vendido. Daria para ter vendido aqui, porém o justo segura. O justo poderia só o preço bater aqui e voltar para pagar a abertura. Então a venda, uma venda mais garantida seria aqui no rompimento desse candle 3. Ou aqui quando ele perdeu o candle 1 aqui, a mínima do dia, né? A mínima da abertura, aqui poderia ter feito essa venda aqui também. Ó, só que qual era o risco de vender aqui? Essa região de defesa compradora, que eu alertei lá no início. Eu alertei lá na análise antes do pregão começar. Aqui, ó, quando ele chegou aqui nessa região e entrou esse gatilho de compra, aqui daria para ter comprado, né? Posicionar a ordem aqui, stop na mínima e pegaria. Ó, aqui pegou essa venda, que deu 16 pontos, e aqui com esse gatilho pegaria essa compra até a média de 34 lá em cima, que deu 15 pontos. O preço deixou esse grande pavio e olha aqui, mais uma vez, a grande Fibonacci agindo. Olha onde o preço segura, cara. O preço segura exatamente no 50% da região de Fibo aqui, ó. O preço segura no 50%, deixa esse enorme pavio, 50% de Fibo, deixando esse enorme pavio, e entrada poderia ser feita de venda aqui, né? Quando ele não conseguiu romper os 50% da FIBO, poderia ter entrado aqui, vendido, ou aqui após o gatilho de venda. Se entrasse, carregava para baixo.
stop ou acima das médias, acima do justo, ou mais garantido, o stop aqui acima desse pavio, ok? Ali seria um stop mais confortável, porém um stop mais caro. Mas mesmo assim, ó, mais 26 pontos o preço andou aqui. Mais uma vez, região dos comprados, região de defesa dos comprados. Opa. Região de defesa dos comprados. Ó, o preço subiu, deu esse gatilho de compra fiel, região de suporte, porém é aquilo. Você vai entrar nele, o stop tem que ficar na mínima dele. 14 pontos de stop. Se você tem bolso para aguentar, beleza, mas ó, andou e pagou exatamente a abertura. Eu sempre digo, o dólar costuma sempre pagar abertura e justo. Ele já abriu pagando justo e pagou a abertura. E quanto aos alvos, na queda ele veio e pagou o primeiro alvo aqui no 78 e depois ele veio e pagou o segundo alvo lá embaixo no 65. E subiu de novo, pagou o justo e depois veio fazer essa correção. Essa daqui eu nem sei se está na FIBO, mas provavelmente deve estar. Deixa eu tirar essa outra FIBO daqui. Opa. Deixa eu tirar essa FIBO daqui. E vamos ver. Daqui a gente já vê que tem uma FIBO, né? Ó. Onde ele segura exatamente nos 50%. Ó. O preço não consegue romper os 50% da FIBO. Só fez um falso rompimento. Beleza? Exatamente nessa região de 50% da FIBO. No que ele chegou, tocou essa região, não conseguiu romper as médias, só fez um falso rompimento. Ele já deu esse gatilho de compra. Ele deu o gatilho de compra, você poderia ter comprado no rompimento do gatilho aqui. Compra no rompimento do gatilho, stop caro, mas garantido, stop na mínima. Chegou onde? Chegou na região de defesa dos vendedores, que eu tinha falado, que eu tinha alertado lá na análise que eu mandei no grupo às 8h30 da manhã. O preço andou, ó, 22 pontos, né? Ó, o preço tentou romper, tentou subir, bateu nessa defesa dos vendedores, caiu. O preço voltou novamente para tentar romper, inclusive deu um gatilho de compra, mas o gatilho de compra não foi acionado, já deu um gatilho de venda, aqui deu venda, aqui você poderia ter vendido e pegaria um stop, é lógico, né? Stop, você vende aqui, stop na máxima, passava um calorzinho, mas não chegava a acionar o seu stop. Logo depois ele deu esse gatilho de compra e um gatilho de venda logo após. Se você não vendeu aqui, você poderia ter vendido aqui. Porém, aqui você tomaria um stop aqui, ó. Tomaria esse stop. Aqui não, aqui você estaria garantido. E o preço andou até aqui, 11 pontos. Aqui ele te tirou nessa proteção, mas ele andou 11 pontos. Mas ó, depois que ele veio, rompeu as médias para baixo, ele só veio fazendo pullback. Aqui deu outra venda, ok? Então o dólar hoje até que andou legal, sempre ficando atento às regiões de defesa de compradores e vendedores, que é muito valioso isso aqui, ó. Você saber essa análise
onde estão essas regiões de defesa dos comprados e vendidos, não tem erro. Olha como devolve, ó, como segura o preço. E o preço finalizou fazendo um falso rompimento nessa região de defesa dos comprados, porém retornou para dentro dela. Finalizou dentro dessa região de defesa dos comprados, mas finalizou rompendo essa. Então, aqui se rompeu essa, eu já posso retirar ela do meu gráfico, beleza? Para amanhã nós temos um dólar em tendência de baixa, na tendência primária, na tendência terciária dos 5 minutos aqui, que eu analiso. Tendência de baixa na secundária e tendência de baixa na primária. Então nós temos para amanhã um dólar na tendência de baixa em todos os tempos gráficos. Porém, ele continua dentro dessa região de defesa dos compradores, beleza? O dólar continua na região de defesa dos comprados. Amanhã eu ainda não consigo analisar se ele vai abrir em gap de baixa ou de alta. Essa análise eu tenho que fazer por volta de 8 horas, 8 e meia da manhã. Mas se ele já abrir, vou colocar nos 5 minutos, se ele já abrir rompendo essa região, podemos ter um dólar em queda. Ok? Ó, nós podemos colocar nos 60, deixa eu ver. Nós temos isso aqui, ó. Nós temos fundo para baixo para buscar. Ó, o dólar tem chão para buscar isso aqui. Deixa eu ver, 5 minutos. Ó, tem alvo lá no 213 para ele buscar. Ok? E amanhã o dólar pode fazer isso aqui. Se ele já abrir em gap de baixa, ele pode abrir e buscar essa região focada para baixo. Mas, repito, eu não sei ainda o que o dólar vai fazer, onde o dólar vai abrir. Só vou saber amanhã, pela manhã, ter uma ideia de onde ele vai abrir. Ok? Agora, se ele abrir em gap de alta, vou arrancar essa fibra aqui novamente. Se ele abrir em gap de alta amanhã, nós temos essa correção aqui para ele fazer. Ó. Nessa região de 50% aqui, o dólar pode corrigir. Ele pode fazer isso aqui. Vamos supor que ele abra aqui nessa região. Ele pode vir para baixo, testar essa região dos comprados aqui, ó, e vir subindo. Agora, se ele segurar nessa região da FIBA aqui, se ele segurar nessa região de 50% aqui, ele pode vir testar essa região, perder força aqui, ficar de olho nessa região e vir para baixo para buscar aquele alvo que tínhamos lá no 213. Beleza? Então é essa nossa análise do comportamento do dólar comportamento do dólar no pregão de hoje. Lembrando que temos um dólar com força na venda para amanhã, né? Analisando como ele fechou hoje, nós temos um dólar vendido com força na venda, tendência de baixa em todos os tempos gráficos, ok? Então fica assim. Amanhã, se você quiser receber essa análise que eu mando, essa análise aqui que eu mando toda manhã no grupo, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, no primeiro comentário, ok?
Você entra lá tem bastante gente que interessada, bastante gente que participa do grupo. E tem também meus alunos que estão lá, da mentoria Simplificando Trader. Se você quiser fazer parte da mentoria também, é só me chamar no privado ou comentar o vídeo aqui embaixo que a gente conversa. Beleza? Valeu, abraço e até a próxima!